um mosaico com as formas da bandeira do Brasil. Algo relativamente comum, se não fosse por um detalhe. De forma inexplicável, esse antigo mosaico pode ter até 1700 anos e foi feito na antiga Cartago. Ele está localizado hoje em atual território da Tunísia, no norte da África. E as semelhanças com a bandeira brasileira são impressionantes, tanto nas cores quanto no formato e nas formas geométricas. Esse assunto com certeza pode ser enquadrado na história secreta do Brasil. E nós vamos descobrir por quê. O mosaico em questão chama-se Mosaico do Cavalo, datado do período romano, e tem aproximadamente 12 por 9 metros. Foi encontrado em 1960, no sítio arqueológico de Cartago, na atual Tunísia. O mosaico é um tabuleiro de xadrez que alterna entre pequenas pinturas figuradas, principalmente representações de cavalos e composições geométricas. Como disse o arqueólogo tunisiano Azzedine Bechaour, esse rico catálogo iconográfico é, até então, inigualável. Os arqueólogos e especialistas não têm certeza de quando ele foi construído. Estima-se que entre o terceiro e o quinto século da era cristã, e pode ter passado por sua última restauração por volta de 1584. Isso baseado nos diferentes métodos de datação utilizados e nos resultados obtidos por eles. A atual bandeira do Brasil só foi criada em 1890, após a proclamação da República. Então, como explicar uma bandeira tão semelhante à brasileira na antiga cidade de Cartago? E mais ainda, teriam esses antigos mosaicos cartagineses inspirado, de algum modo, a criação da atual bandeira do Brasil? Será que alguém sabia de algo que a maioria dos brasileiros não sabem? Eu já vou responder essa pergunta. Primeiro quero te convidar porque nessa segunda-feira, às 13h30, 1h30 da tarde, nós vamos ter uma convidada ilustre aqui no canal Além da Nuvem, que é uma honra para nós podermos recebê-la pela primeira vez aqui no canal. Doutora Cláudia Bernhardt de Souza Pacheco, que escreveu A História Secreta do Brasil, que inclusive é uma das fontes que nós utilizamos no curso do Instituto Licentia, que vocês conhecem, A Verdadeira História do Brasil. A doutora Cláudia Pacheco também fundou e conduz a Faculdade Trilógica Kepp e Pacheco. Será num horário diferente, à 1h30 da tarde na segunda-feira. Recomendo que você que é aluno do Instituto e inscrito aqui do canal, se puder, assista ao vivo, acompanhe ao vivo com a gente, ok? Tenho certeza que será de grande valia. Afinal, ela escreveu História Secreta do Brasil, a Era do Espírito Santo, o Milênio Universal. Vamos falar sobre a história secreta do Brasil e o Quinto Império. Será simplesmente épica. Então conto com você, com sua presença, no dia 6 de fevereiro, segunda-feira, às 13h30, 1h30 da tarde, aqui no Além da Nuvem. Bom, voltando à nossa incrível bandeira, muito similar à bandeira do Brasil, é importante entender que Cartago é uma palavra que vem do fenício, nova cidade, porque ela foi fundada por fenícios, onde hoje é a Tunísia. A cidade desenvolveu-se a partir de uma colônia fenícia para a capital de um império púnico, que dominou grande parte do sudoeste do Mediterrâneo durante o primeiro milênio antes de Cristo. Como sabemos, o poderio marítimo dos antigos fenícios se destacava. Eles eram conhecidos como os grandes navegadores da antiguidade. E continuou assim no período dos cartagineses, que eram descendentes dos fenícios. Após as guerras púnicas, o Império Romano dominou o que antes era território de Cartago. E provavelmente foi nesse período que esses mosaicos foram feitos, durante o período de domínio romano sobre Cartago. Mas o povo continuou sendo cartaginês, e é possível que estivessem, quem sabe, homenageando bandeiras de antigos locais conquistados pelos fenícios ao redor do mundo. Aliás, essa tese foi defendida pelo historiador austro-húngaro
Ludwig Schwenhagen, na sua obra A Antiga História do Brasil, de 1100 a.C. a 1500 d.C., conhecida popularmente como Fenícios no Brasil, que inclusive nós estudamos no curso Verdadeira História do Brasil do Instituto Licentia. Algo interessante dos historiadores do passado é que eles consideravam o relato bíblico como fatos. E o fato é que em diversos pontos da Bíblia, como 1 Reis, 2 Crônicas, 2 Samuel, é dito que o rei Irão de Tiro, no período de Davi e Salomão, foi aliado tanto de Davi quanto de Salomão, e pelo fato dos fenícios serem grandes navegadores, e Tiro, metrópole fenícia, onde Irão reinava, importante citar, a bíblica terra de Canaã era a própria Fenícia, Irão teria feito uma aliança de comércio marítimo junto a Salomão para ir buscar em terras muito distantes matéria-prima para a construção do templo erguido por Salomão em Jerusalém. E entre essas matérias-primas foi mencionado o misterioso ouro de Ofir, um ouro que vinha de uma região distante, para onde Salomão, guiado pelas naus fenícias de Irão, viajava para buscar justamente esse ouro para a construção do templo dedicado a Javé, o Deus de Israel. Daí as lendas das minas do rei Salomão. Essa lenda virou filme, e a tese de que Salomão teria chegado ao Brasil junto aos fenícios foi defendida por Ludwig Schwenhagen. Antes da liberação da informação com a internet, essa informação era conhecida apenas por sociedades secretas, ou discretas, digamos assim, em território brasileiro, e acabou sendo abafada pelos órgãos que ditavam a história oficial do Brasil. Mas será que existem evidências de que fenícios realmente estiveram no Brasil? A resposta é sim, e a maior delas pode estar estampada em um dos maiores cartões postais do país, a Pedra da Gávea, no Rio de Janeiro. Com 842 metros de altitude, a Pedra da Gávea é o maior bloco montanhoso à beira-mar do mundo. E olhando para ela, você tem o que parece ser um rosto, com inscrições no que parece ser a cabeça de uma enorme escultura. Mas é claro que oficialmente esse não é o caso. Oficialmente você está vendo apenas erosão. Mas ao longo da história, muita gente pensou se tratar mesmo de inscrições muito antigas. Foi no início do século XIX que o imperador Dom Pedro I recebeu o relato do padre Benigno da Cunha de que haviam misteriosas inscrições no alto da pedra. Em 1839, o Instituto Histórico e Geográfico do Brasil resolveu se aprofundar no estudo dessas inscrições, formando inclusive uma comissão com os historiadores Manuel de Araújo Porto Alegre e J. Cunha Barbosa, além do capelão imperial. A expedição subiu a montanha, percorreu todos os pontos acessíveis e registrou as inscrições. O relatório final diz que a descoberta pode provocar uma revolução na história, sendo, portanto, uma grande descoberta, mas não chega a afirmar que se tratam de fato de inscrições fenícias. Já na década de 20, quem questionou esse estudo do IHGB foi o jornal O Globo, que colocou em dúvida se os pesquisadores do Instituto Histórico e Geográfico do Brasil haviam de fato subido até as inscrições ou feito observações à distância com o uso de binóculos. E posteriormente, quem vai levar esse estudo mais adiante é justamente o arqueólogo e professor Bernardo de Azevedo da Silva Ramos, que conseguiu decodificar as inscrições e chegar a um resultado que, segundo ele, constituía-se de uma frase em uma língua antiga, o fenício arcaico. Segundo sua tradução, estava escrito Tiro Fenícia, Badesir, primogênito de Jet-Baal. Segundo os historiadores, Badesir foi de fato um rei fenício e filho de Jet-Baal.
Posteriormente, houve uma segunda tradução, que dizia que, na verdade, Jetbaal é que era filho de Badesir. Muitas pesquisas foram feitas. Alguns apoiaram a ideia de Bernardo Azevedo da Silva Ramos, outros, no entanto, continuaram afirmando que as inscrições na cabeça da Pedra da Gávea sempre foram formações naturais, causadas por erosão. E você, o que acha disso? Deixe a sua opinião aí nos comentários. Já aproveite para deixar o seu like no vídeo, se inscrever aqui no canal Além da Nuvem e ativar o sino para receber todas as notificações. Assim, e tem ainda o chamado Portal da Pedra da Gávea. Essa impressionante formação que parece ser uma porta com 15 metros de altura, 7 de largura e 2 metros de recuo, até essa enorme pedra que parece estar tampando alguma entrada, que, diga-se de passagem, muitos já afirmaram ser um portal para Agartha, que levaria a mundos subterrâneos. E lembrando que o Instituto Licentia tem o curso A Verdadeira História do Brasil, que você pode conhecer para saber todos os detalhes dessa incrível história não contada. Entra lá, institutolicentia.com, aproveite as promoções, os pacotes, os combos e agora o pacote eterno, que te dá acesso vitalício a todos os cursos do Instituto Licentia. E aproveite a promoção de lançamento do curso A Outra História do Mundo, que até o dia 3 de março apenas está no preço promocional de lançamento, porque é no dia 3 que o curso será lançado, então no pré-lançamento tem essa promoção. Então entra lá, porque as aulas estão ficando sensacionais. É um salto quântico do Instituto Licentia em evolução na criação de conteúdo. Estamos muito satisfeitos e orgulhosos do resultado que vamos poder apresentar a você. Na sua tela você pode clicar para assistir a nossa live com a doutora Cláudia Pacheco. E se você deseja conhecer os nossos cursos no Instituto Licentia, o link está na descrição do vídeo e no comentário fixado.